A Guerra das Vozes hoje vai ser contra algumas vozes que me chocaram aqui hoje na internet. Vou procurar reagir a 3 vídeos e vou procurar fazer isso da forma mais sucinta possível, embora o tema seja muito amplo e e delicado, na realidade. O primeiro vídeo que eu quero reagir com vocês é o do canal do Carlos Reinar, sobre a bola da vez aí, né, a polêmica envolvendo o padre católico Fábio de Mello. Algumas coisas aqui que o Carlos Reinar falou que eu não concordei. Quero pontuar aqui com vocês isso agora. Deixa eu soltar o vídeo aqui. Cristiane Brasil diz que Fábio de Mello precisa se assumir homossexual. E o Terra reforça. Cristiane afirma que padre teve romance com homem. Olha, sinceramente, para mim pouco importa com quem o Fábio de Mello se relaciona, se ele curte homem ou se curte mulher. Isso é da vida particular dele. O problema não está no gosto, está na hipocrisia. Aqui ele disse uma coisa, ele falou uma coisa tremendamente contraditória com o que diz a Bíblia, né? O problema não está no gosto, está na hipocrisia. Bom, se não existe problema gostar do pecado, então nós temos que reescrever a Bíblia, né, Carlos Reinar? Teremos que reescrever a Bíblia, infelizmente, porque eu percebo que as pessoas, elas, pelo medo de falar contra o, a homossexualidade, falar contra, falar o que a Bíblia diz a respeito disso, né? As pessoas ficam na defensiva, como ele falou aqui, né? Que a gente tem que. O problema não está no gosto, está na hipocrisia. Não, está no gosto também. Porque gostar do pecado vai levar as pessoas à morte, né? Paulo, ele fala em Romanos 7 a respeito da guerra que existe, né? Entre querer fazer o bem, mas não conseguir, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 18 e 19, né? E aí ele vai continuar falando, e lá no final, o apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no final, no verso 25, ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí algumas pessoas podem pensar assim: ah, então não tem problema eu servir com a carne a lei do pecado, que aqui Paulo está falando, né, que com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado, né? E aí, alguns aí nessa brincadeira aí justificam o pecado, mas não podemos justificar o pecado. Mesmo o apóstolo Paulo, que falou isso aqui em Romanos, lá em Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele vai dizer o que? Andar em espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. E entre essas concupiscências, ele vai dizer que está o quê? A prostituição, a impureza, a lascívia, que são todos pecados de ordem sexual, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então, como assim que não tem problema no gosto? Se eu gosto de algumas dessas coisas aqui, tem um grande problema. Ficarei de fora do céu. Então não tem contemporização com o que é errado.
E mais para o final do vídeo lá, o Carlos Einar vai novamente contemporizar. Vou colocar aqui no ponto para vocês acompanharem. Então, no minuto 11 aqui, ele vai mais uma vez contemporizar aí, ó, com o pecado, né, do homem com homem. Eu sei que ele não concorda com isso, mas a gente não tem que ser leve com essas coisas. Eu sei que o Carlos Einar sabe que está errado, mas até admiro o canal dele, acompanho tudo, mas não podemos contemporizar. Veja o que ele disse. A palavra é uma só, é hipocrisia, porque esconder quem realmente é, quando o que se é contradiz diretamente o que prega, não é espiritualidade, é uma vida de mentira. E veja bem, sentir desejo é humano, o problema não é ele sentir o que sente, é viver uma vida dupla. E Aí mais uma vez, não posso concordar. O problema não é sentir o que sente. Então, se a pessoa sente vontade de pecar, se a pessoa sente tara antinatural, se a pessoa sente tara, até eu vou colocar aqui até em relação ao sexo oposto. Um homem sentir uma tara pecaminosa por uma mulher e uma mulher sentir uma tara pecaminosa por um homem. Então, o problema não está no sentir. Eu posso sentir taras assim, alimentar esses sentimentos. A vida do cristão é alimentar sentimentos. Puxa vida, Carlos Einar, são palavras assim que precisam ser muito mais bem ponderadas, refletidas. Mas vamos aqui para o outro vídeo, porque é nessa mesma linha aí. É lamentável. Foi esse vídeo aí que acabou de completar mais ainda o meu sono. Assisti esses 3 vídeos aí, entre outros, né? Esse aqui do canal Apenas a Minha Opinião. E ele se diz cristão, mas fala que ele já concorda com a homossexualidade, no caso. Ele diz até que Jesus não se preocupou com isso, e nossa, o dele é pior ainda. Mas vou deixar para comentar do dele no final. Quero comentar com vocês desse aqui, ó, Troca de Casais Evangélicos, do canal No Entanto, do Paulo. Essa mulher aqui, que ele fala sobre ela, vou colocar o vídeo aí para vocês acompanharem. É uma ex-adventista. Para você, eu recebi um vídeo que me fez pensar em muitas coisas. Enquanto algumas matérias ainda estão no forno, eu acho que vale a pena aqui compartilharmos algumas reflexões. Eu quero que você veja este vídeo. Flávio estava falando aqui que eles eram da igreja e Flávio... Pessoal, não é esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, não. É esse aqui, ó. Essa mulher aqui, depois vocês assistem aí, quem quiser assistir.
Fui contemporâneo na época dela lá no UNASP, quando eu trabalhei lá no UNASP, São Paulo. A mulher era da igreja e praticava swing secretamente durante vários anos. E eu fiquei chocado com esse vídeo. Meu Deus, as coisas que essa mulher fala. Eu não vou nem colocar aqui. Quem quiser assistir, assiste depois. Vou colocar só uns trechinhos aqui para vocês perceberem. Então, numa casa de swing. Ai, que bacana, hein? Amor, um presente perfeito para você nesse dia tão especial. Um rodízio. Ai, de picanha? É, de picanha, mas essa é sem gordura, só o nervo. Tem um monte de salinha, de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado, um monte de gente se pegando e gemido para cá, gemido para lá. Ó, ao menor sinal de amor, retribua. É, esses aí estão retribuindo mesmo, hein? Tanto eu quanto meu marido. Foram 3 anos. 3 anos ali estudando, pensando. Aí tu vai ver a loura tia Neide. Aí... Quem é você? Sério? Por que eles ficaram chateados? Quanto preconceito, gente. E a nossa vida tá incrível por causa disso. Aí o Marcos falou assim, por que você não faz um blog? Aí comecei a escrever as nossas aventuras, nossas ideias, nossas percepções, tal. Quando a gente foi ver, tava super acessado. E aí a gente começou a ter um propósito nisso também. Então, as pessoas precisam saber que tá tudo bem ser diferente, que tá... Não, interessante é que você olha para ela, é uma pessoa que você encontraria facilmente na seção de laticínios do mercado, né? Jamais você imaginaria que essa senhora aí é transante. Tudo bem gostar de fazer sexo com outras pessoas, isso por anos. E aí a gente fazia sempre escondido, né? Eu colocava uma peruca, uma coisa escura. Tá me lembrando quem? Flor de Lis. Sei lá, não postava rosto. Aí um dia, na pandemia, que todo mundo foi obrigado a ficar em casa, alguém viu uma matéria nossa. Aí foi uma bomba na família, né? Meus pais ficaram muito chateados. Nossa, muito sério? Por que eles ficaram chateados? Quanto preconceito, gente. Ogros também choraram muito, mas ele tinha acabado de fazer 18 anos, chamou eles, conversou com eles, e aí descobriu que o mais novo já sabia há muito tempo. Então já vi que a sua educação aí não teve muita eficácia não, né? O mais novo já sabia dos segredinhos do casal. Aí eu falei, não foi por querer, mas eu já descobri. Aqui o Paulo não pesquisou muito sobre o assunto para fazer o vídeo, e depois eu fui buscar informações. Eu achei no site do UOL uma reportagem dessa mulher, né, que foi contemporânea minha lá na época que eu trabalhava no NASP, estudei no NASP, de 2003, eu fiquei lá de 2003 a 2013. E essa mulher cantava lá na frente da igreja. Essa mulher tinha cargos lá, se não me engano, ela era secretária da igreja, uma das secretárias da igreja lá do NASP, era professora de música. Se não me engano, ela estudou psicologia lá. Ela fez faculdade de psicologia. E o filho dela sabia, porque ele viu o blog dela no momento de descuido. Ele entrou lá na internet e não sei se estava aberto, mas ele descobriu assim. O Paulo não fez uma pesquisa muito aprofundada, não. Ele se baseou só nesse vídeo aí para poder falar da situação. Mas vamos lá, deixa eu tocar aqui. Descobri, já sabia. Eu falei, e aí, você nunca falou nada pra gente? Eu falei, por que eu vou falar uma coisa? Como é que eu vou falar, né? Isso é verdade. E aí, sabe quando vem um certo orgulho, né? Tipo, aquele trabalho de anos. Que troféu maravilhoso, meu filho me aceita, swingueira. Ensinando respeito. Yes, funcionou. Em relação aos pais, não, aí veio bastante preconceito.
sociedade, então o homem é o garanhão. Caraca, o Márcio tá pegando todo mundo, um monte de mulher bonita. Não, meu, não. Isso daí não é referencial pra ninguém. 2 errados não faz um certo. E a Marina, não, a Marina é a galinha, a essa altura. Então a sua prática de swing tem a ver com empoderamento feminino. Olha que interessante. É a força do priquito. Ela aperta aquele botão, sabe? Aperta aquele botão. Ela já tá tendo ali já um orgasmo, né? Porque, gente, não dá para ficar vivendo de acordo com o que as pessoas querem que você seja. Não precisa aceitar, não precisa praticar, você não precisa nem sorrir pra gente, não é sobre isso. Mas a gente é ser humano, viu? Só porque a gente faz. Oh, só porque eles curtem algo diferentinho. Você tá achando que eu sou puta, galinha, sei lá o que você quer falar de mim? À vontade, quem é você mesmo? Quem é você na fila do pão? Ou melhor, quem é você na fila da mandioca? Eu também entendi que se Deus criou o ser humano, ele criou o corpo inteiro. E o corpo inteiro tem pênis, tem vagina, tem clitóris, todo esse mecanismo. Então compartilhar aí com os pobres, né? É algo tipo isso. Gente, olha o absurdo que essa mulher, que viveu como adventista, tendo cargo da igreja, sendo funcionária do NASP, praticando swing, fez psicologia, a maldita psicologia humanista, que valoriza o bem-estar das realizações pessoais, individuais, do prazer humano. O que importa é o prazer humano, é estar bem. Você se sentir bem. Meu Deus, o fruto dessa desgraça de pensamento. É uma verdadeira desgraça de pensamento. Isso. Até Deus entrou no meio. Olha como essa gente vai ficando maluca, cara. Do prazer. E aí eu não tinha culpa, porque se eu estava sentindo prazer. A culpa não é minha, meu irmão. Joga pra Deus essa bomba aí, ó. A culpa é dele. Quem mandou ele fazer o priquito e o pinto? Deus tá aí para se conectar. Então vamos nos conectar. Vamos nos conectar uns aos outros. Aleluia. Ô, glória. Desde que você não vá na casa de swing no sábado, o resto não é pecado. O sexo, que é uma coisa que vem de Deus, por que estaria errado? Não, olha isso, cara. Sentindo prazer com o sexo, que é uma coisa que vem de Deus, por que estaria errado? Porque, né? É verdade, né, cara? O sexo é uma reação química corporal. Então, quando você Você vê que tem uma aula de biologia também. entra no orgasmo, quando você tem um orgasmo, o seu organismo ele libera um monte de coisas boas, substâncias incríveis que te Meu Deus, ela tá buscando na filosofia, ela tá buscando na religião, na ciência, alguma coisa que embase simplesmente a vontade de fazer putaria. É praticamente uma coach. felicidade que te... E a psicologia também ensina isso, né? A psicologia ensina que o importante é o bem-estar. O psicólogo, ele não pode se recusar a atender um homossexual, um praticante de swing, né? A pessoa que gosta de fazer as mais condenáveis depravações e pecados expostos na Bíblia, o psicólogo não pode falar contra. Ele não pode, porque ele tem que prezar pelo bem-estar do cliente. Ele tem que prezar se o cliente está se sentindo bem, né? É terrível isso daqui, misericórdia, meu Deus. Te dão prazer, que te dão força, energia. São mulheres lindas, maravilhosas do meu Brasil que estão aqui. Se você tivesse a oportunidade de conhecer seu corpo, de desfrutar do prazer do seu corpo, faça.
Meu Deus do céu. Utilize esse corpo que Deus te deu. Ele fez. E ele fez para você usar. Mas aqui é Então a culpa é dele. Márcio, meu marido. Olá. Eu já contei tanta coisa dele para você, ele nem sabe. É muita depravação, gente. É muita depravação nesse mundo. Esse mundo está indo de mal a pior. Está indo de mal a pior. Meu Deus. Onde a gente vai parar desse jeito? Isso é os casos que chegam a nós, gente. Se as pessoas que chegam a contar, né? Aqui eu deixei um comentário no vídeo, ó. Trabalhei na mesma instituição adventista que essa mulher na década de 2003 a 2013 e estou chocado com o que ela está falando. Ela era da linha de frente, se não me engano, secretária da igreja. Isso aqui eu não tenho certeza, tá, gente? Posso estar enganado. E creio que sim, mas ela tinha cargos lá, parece que na música também, cantava lá na frente da igreja, de uma das maiores igrejas adventistas do Brasil, da faculdade Unasp São Paulo, com espaço para umas 3 ou 4 mil pessoas sentadas. Na época eu era casado, fiquei casado entre 2004 e 2013. E enquanto ela vive fora da igreja e nesse estilo de vida promíscuo, também vivo fora da igreja, porém divorciado há 12 anos, crucificando a carne, semeando no espírito e esperando o agir de Deus. Deus está escrevendo uma história comigo que em breve vai me dar, e a outros que enxergarem, mais certeza de que compensa servir a Jesus, semeando no espírito para colher vida eterna. Gálatas 6, 8 a 9. Chocado. Que aproveitando o texto que o Paulo, do canal No Entanto, aqui compartilhou ao final, e complementei aqui a resposta, mas eu acho que não apareceu, não vai aparecer. Deve ser porque eu editei aqui a minha resposta, aí quando acontece isso a gente não consegue. Mas enfim, gente. É assim que o mundo tá, gente. Cada dia pior, cada dia mais promíscuo. E os cristãos estão gastando mais tempo fazendo vídeos e assistindo vídeos do que estudando a Bíblia, do que se firmando na palavra, lendo outras coisas. Meu Deus. E esse aqui também é chocante. Ele diz que é cristão, que é até teólogo. Meu Deus. Diz que é até teólogo. E pode, ele diz que pode tranquilamente debater com qualquer um sobre o assunto. Cita até Jesus. Quem quiser assistir aí depois, assista, gente. Esse aqui eu não vou nem colocar nenhum trecho. E defende homem com homem, quem quiser, né? Ele eu acho que é casado com mulher, mas para ele, a pessoa nasce assim, nasce com essa vontade, e é Deus que, se a pessoa nasce assim, é Deus que criou ela assim, então tá tudo certo. Diz ele que Jesus nunca se preocupou com isso, nunca combateu essa prática, né, nos evangelhos. Ele é até capaz de dizer que Paulo fala sobre isso, em Levítico fala sobre isso, Moisés fala sobre isso, mas Jesus não falou sobre isso. Então, se Jesus não falou, o importante é o que Jesus falou. E ele ainda é capaz até de citar lá a questão dos eunucos, de Mateus 19, só que ele não cita corretamente. Porque se nós estudarmos Mateus 19, suplicando que o Espírito
de Cristo abra a nossa mente para entender o que Cristo falou, nós vamos ver que, de fato, Cristo foi bem radical, né? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca, corta fora. E o nível de cristianismo que as pessoas dizem ter é lamentável, gente. É lamentável. Vamos ver o que Jesus Cristo disse em Mateus 19. Mateus 19. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: ali está o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Deus criou os homossexuais? Deus fez o macho e a fêmea. E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus aqui, em momento algum, ele diz que o casamento, a união, ela pode ser entre homem e homem, ou entre mulher e mulher. Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Hoje os cristãos estão aceitando até separação e novo casamento, divórcio e novo casamento. Esse texto aqui é um dos mais... Não vou entrar aqui, já fizemos isso em outros vídeos, mas aqui Jesus ele não está defendendo que infidelidade dá direito a novo casamento. Vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Até a repudiada, que foi repudiada de forma injusta, se ela casar com outra, ela comete adultério. O homem ele só podia largar sua mulher se ela tivesse fornicado. E quando que ele ia descobrir isso? Quando ele casasse. Porque na cultura de Cristo, né? A cultura judaica, quando ele casasse, que ele ia descobrir se a mulher era virgem ou não. Então, se ela fornicou, aí sim, mesmo ali no início do casamento, ele descobriu que ela fornicou, que ela não era virgem, ele podia repudiar sua mulher. Aqui não fala o contrário, a mulher repudiar o homem. Aqui parte do princípio de um homem que repudia sua mulher, não sendo por causa de fornicação. O único motivo que dá direito à separação é por causa de fornicação. Casou, descobriu que a mulher fornicou, não é virgem, pode separar e casar com outra. Tá? Agora, casou sabendo que ela não é virgem, aí é outra história. Aí tem a questão se ela é viúva, aí tem a questão se ela... É a viuvez que dá direito, né? Porque você casar com uma mulher separada com o primeiro marido vivo é repudiada. Então está em adultério. E aí a questão foi tão séria que os discípulos falaram, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Naquele tempo, os discípulos já reconheceram que essa palavra de Jesus foi tão grave, tão séria, que eles falaram, então não compensa casar desse jeito. E o que Jesus respondeu? Que aí a parte do eunuco, que o Juninho Lutero lá, que mudou o nome, né,
ele colocou um outro nome lá no que eu nem sei qual que é, e devido a que a nova filosofia espiritual aí que ele segue, né? Mas o fato é que Jesus ele falou aqui dos eunucos. E o que é os eunucos? Porque é eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, ou seja, nasceram sem nenhum desejo sexual. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Esses aqui são os que são feitos eunucos para trabalhar nos palácios reais, para cuidar dos haréns reais. Hoje em dia não existe mais isso, né? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Jesus foi radical aqui, irmão. Ou seja, se você não segura a sua onda, se você não segura o seu órgão genital, meu irmão, é melhor até, segundo aqui, Jesus, hein? Isso aqui é o evangelho, hein, gente? É melhor você até se castrar. Esses são os 3 tipos de eunuco. Então, até um homem que gosta de ter relação com outro homem, se ele quer ir para o céu, ele tem que repensar muito bem o que ele anda fazendo. Então é isso, gente. Esses 3 vídeos aí me deixaram chocados hoje. Como as pessoas estão totalmente alienadas do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho. Umas pessoas se preocupam em vociferar as suas opiniões, as suas interpretações, os seus parecer, o seu respaldo, né? Nesses vídeos aí, olha. E muitas vezes, na maioria das vezes, não se firmam no assim diz o Senhor. Vou ficando por aqui já, porque teria muita coisa mais para falar sobre isso e para mostrar dentro das Escrituras, mas quero deixar aqui a minha voz em oposição a essas vozes, salvo aí a do Paulo Souza do canal, no entanto, que foi, nesse vídeo aí, ele foi cirúrgico, né? Apesar dele fazer uns comentários aí também bem chulos e tudo mais, mas assim, cada um é cada um, né? Mas os vídeos estão aí, gente. Quem quiser assistir, busca aí na internet, assista. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque o inimigo, ele está furioso e ele desceu até nós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E a vontade dele é que você faça a sua vontade da sua carne, que a sua carne pede. O diabo só quer isso de você, mais nada. Se você fizer isso, para ele está ótimo. E ele está usando muitos com essa finalidade. Ele está usando teólogos, ele está usando psicólogos, ele está usando youtubers como nunca. É cada coisa que a gente vê nesse YouTube que dá vontade até de parar de assistir YouTube, gente, porque é complicado. É muito complicado o que a gente anda vendo por aí. É depravação em cima de depravação, depravação e mais depravação, falsidade, hipocrisia, medo de falar a verdade por causa da opinião das pessoas. E eu vou ficando por aqui.